É isso aí, chega mais, torcedor palmeirense. Seja muito bem-vindo ao canal. Hoje vou trazer informações que podem mexer com o grupo do Palmeiras. Lesão do Giai, Barbosa ganhando espaço aí, Andrés líder em assistência e falando sobre o retorno, falando sobre o seu retorno e eterna discussão sobre a Copa Rio de 1951, além da disputa entre Palmeiras e Zenit pelo volante Danilo, envolvendo aí salários milionários e uma negociação que cada vez mais a gente vê ficar complicada. Será que já virou leilão? Vou explicar os bastidores, analisar os impactos para o time que hoje tem na direção a presidente Leila Pereira e mostrar os cenários mais prováveis. Então, já se inscreva no canal, deixe o like, comente, deixando aqui a sua opinião, que é muito importante. Compartilhe esse vídeo com outros palmeirenses. O Palmeiras entra em campo hoje às 19 horas e 30 minutos contra o Coritiba, 19ª rodada do Brasileirão, precisando da vitória para manter a distância do vice-líder Flamengo, que encara o lanterna do Brasileirão, então dois lados opostos, tendo seus 3 pontos praticamente aí garantidos, pelo menos é o que se espera pela distância de elenco e, claro, estrutura entre os dois clubes, né? Então vamos falar de campo do futebol na prática. A primeira notícia que chama bastante atenção envolve a principal mudança na defesa do Verdão. A lesão do Giai, lateral direito, Agustin Giai, acaba criando aí uma oportunidade importante e inesperada para Alexander Barbosa ganhar ainda mais espaço na equipe do Abel Ferreira. Embora atue em posições diferentes, a ausência de Giai pode provocar uma reorganização defensiva pelo português, né, pelo Abel Ferreira, permitindo então alterações táticas e dando ao treinador mais liberdade para atuar, para utilizar Barbosa entre os titulares, aproveitar a qualidade do defensor. Na minha opinião, Barbosa chegou ao Palmeiras justamente para disputar posições em alto nível. Ele não chegou para esquentar banco. É um zagueiro experiente, forte fisicamente, muito competitivo e acostumado a jogos decisivos. Desde sua chegada, mostrou personalidade e qualidade na saída de bola, características muito valorizadas por Abel Ferreira. Se realmente ganhar sequência, poderá formar uma dupla bastante sólida com Gustavo Gomes ou Murilo, aumentando aí a competitividade interna do elenco. E isso sempre faz bem ao Palmeiras. A torcida gosta de ver um elenco forte, principalmente em uma temporada cheia de jogos importantes entre Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil, como é a situação do Palmeiras neste momento, nessa temporada. Outro assunto muito positivo envolve Andréas Pereira. O meio-campista vive uma excelente fase e atualmente aparece como o principal líder de assistência do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Além do desempenho técnico, Andréas comentou recentemente sobre seu retorno após o trauma na região lombar e afirmou que está feliz por voltar a ajudar a equipe. Segundo ele, seu objetivo nunca foi buscar números individuais, mas conquistar títulos e entrar para a história do clube. Mesmo assim, reconheceu que quanto mais assistência conseguir, claro, melhor será para o Palmeiras. É um trabalho em conjunto. A assistência não vai ser só. Então, ele se dá assistência é para que alguém possa fazer o trabalho de conquistas de pontos e avançar em campeonatos para o Palmeiras. Então, é um trabalho em equipe, de qualquer forma. Esse discurso mostra muito comprometimento.
Andreas evoluiu bastante desde que chegou ao clube. Hoje participa da construção das jogadas, melhora a bola parada, e ajuda na marcação e ainda parece como um dos principais garçons do campeonato e, claro, da nossa equipe. Na minha visão, ele virou uma peça praticamente indispensável para Abel Ferreira. O Palmeiras ganhou criatividade no meio de campo, sem perder intensidade na marcação, algo que sempre foi marca registrada das equipes treinadas pelo português. Fugindo um pouco do futebol na prática, mas mantendo o foco no Palmeiras e sem querer gerar debates, quero lembrar o aniversário de 75 anos da conquista da Copa Rio de 1951, conquistada aí essa Copa conquistada pelo Palmeiras, que faz questão de celebrar a competição como uma conquista mundial, posição defendida oficialmente pelo clube e há muitos anos a Copa Rio reuniu grandes equipes da Europa e da América do Sul, poucos anos depois da Segunda Guerra Mundial e foi considerada na época uma das competições internacionais mais importantes já organizada. Os torcedores palmeirenses lembram constantemente que a própria FIFA já reconheceu um documento e comunicados ao longo dos anos a importância histórica da competição como um torneio mundial de clubes de sua época. Entretanto, muitos adversários continuam argumentando que a competição não equivale ao atual Mundial de Clubes organizado diretamente pela entidade. Claro que não é a mesma forma, a mesma organização. Na minha opinião, se tivesse sido outro clube, se não o Palmeiras, campeão, talvez aceitasse, né? Mas essa discussão dificilmente terá um fim definitivo. Cada lado utiliza documentos e interpretações diferentes para defender sua posição. O fato é que a Copa Rio possui enorme importância histórica para o futebol brasileiro e internacional, e representa, claro, uma das maiores conquistas históricas da história do Palmeiras. Então, só o Palmeiras tem esse título e mais ninguém, e isso é o que importa. Enquanto alguns rivais tentam diminuir esse título, o Palmeiras continua valorizando sua própria história e comemorando um efeito que ajudou a internacionalizar o futebol brasileiro muito antes da criação dos torneios modernos. Agora chegamos ao assunto que talvez mais esteja movimentando os bastidores do mercado alviverde, mais esperado pelo torcedor palmeirense e, quem sabe, até mesmo o mercado da bola no Brasil. Vamos falar de Danilo, atualmente no Botafogo, por enquanto, mas de saída e para onde ainda não sabemos. Acho que nem ele sabe ainda para onde vai. As informações mais recentes apontam que, caso seja contratado pelo Palmeiras, Danilo passaria imediatamente a integrar o grupo dos jogadores mais remunerados, mais bem remunerados do elenco e chegaria para ser também fazer parte aí, briga pela titularidade. A diretoria entende que o volante possui características ideais para o sistema de Abel Ferreira e estaria disposta a fazer um investimento aí importante tanto na transferência quanto no salário. O caso é que isso mostra que o Palmeiras realmente considera Danilo uma contratação estratégica e não apenas uma oportunidade de mercado. O problema é que a concorrência aumentou bastante. Não queria trazer essa informação, mas o caso em eu não passar não deixa de ser realidade. Então, segundo as informações mais recentes, é que o Zenit, a gente sabe aquele time russo, né?
elevou sua proposta financeira, além de aumentar os valores oferecidos ao Botafogo pela transferência. O clube russo também apresentou ao jogador um salário superior ao que havia sido colocado na mesa pelo Palmeiras, aproximando-se dos valores exigidos pela diretoria alvinegra. E para fechar o negócio, né, então acredito que o Botafogo talvez esteja optando pelos entes nesse momento, né? Essa mudança tornou a negociação um pouco mais complicada para o Palmeiras financeiramente. A Leila já falou que não entra em leilão, né? E eu concordo com ela. Competir com clubes russos nem sempre é simples, né? Esses clubes europeus, muitas dessas equipes possuem grandes capacidades de investimento que é bem diferente da nossa realidade, né? E consegue oferecer salários bastante elevados. O nosso nível é bem mais abaixo. Mesmo assim, o Palmeiras ainda possui alguns argumentos importantes para convencer o Danilo a ficar, né, que são mais favoráveis ao atleta do que ao Botafogo. Já a proposta do Zenit e argumentos do clube russo favorece ao Botafogo. Mas falando de pontos favoráveis ao Palmeiras, ao Danilo, né, no caso o Palmeiras, oferecido ao Palmeiras, pelo Palmeiras, o primeiro deles é projeto esportivo, né, jogar sob o comando de Abel Ferreira, o que Danilo já fez, já aconteceu, já conhece o estilo de jogo do português, disputar títulos nacionais e continentais todos os anos e permanecer em um ambiente altamente competitivo podem pesar na decisão do atleta, se ele não estiver querendo visar questão de lucros, né, de dinheiro. Além disso, atuar no futebol brasileiro também mantém maior visibilidade para uma possível contratação à seleção, uma convocação à seleção brasileira, fator que muitos jogadores levam em consideração em ano de grandes competições internacionais. Na minha avaliação, se a diferença salarial não for muito grande, muito tiver uma discrepância elevada, o Palmeiras ainda pode sonhar com o desfecho positivo. Porém, caso o Zenit aumente ainda mais aí sua proposta financeira, a negociação poderá ficar bastante difícil e quem sabe até improvável, né? Impossível. A diretoria Alviverde também precisa tomar cuidado para não entrar em um leilão, como já falei, que comprometa o planejamento financeiro do clube. Como já disse, acredito que a Leila não cairá numa dessa. O Palmeiras se consolidou nos últimos anos justamente por contratar, manter responsabilidade nas contratações, na hora de contratar, apenas quando entende que o investimento faz sentido e não por impulso. Não vale a pena pagar qualquer preço por um atleta, mesmo que ele seja considerado prioridade, e tanto pela torcida quanto pela diretoria. Por isso, acredito que os próximos dias serão decisivos. Ou o Palmeiras conseguirá convocar Danilo através do projeto esportivo convencer, no caso, convencer Danilo através do projeto esportivo e da oportunidade de disputar grandes títulos sob o comando de Abel Ferreira, ou o poder financeiro do Zenit poderá falar mais alto. Então, de maneira geral, o noticiário mostra um Palmeiras que continua competitivo dentro de campo e muito ativo fora dele. Possível sequência de Barbosa pode fortalecer ainda mais o sistema defensivo alviverde. A Andreas vive talvez seu melhor momento desde que chegou ao clube e confirma sua importância com números impressionantes de assistência. A celebração dos 75 anos da Copa Rio reacende aí uma disputa histórica
que dificilmente terminará enquanto a negociação por Danilo promete ser um dos capítulos mais importantes dessa janela de transferência. Agora, resta acompanhar os próximos acontecimentos, os próximos passos, os próximos capítulos do que acontecerá aí. O mercado ainda está aberto. Abel Ferreira segue ajustando a equipe para a sequência da temporada, que é muito pesada até o fim, até chegarmos em dezembro. E a expectativa é de que os próximos dias tragam definições importantes, tanto sobre a formação do que quanto sobre a chegada ou não de novos reforços, que pode ser Danilo ou qualquer um outro nome aí, como muitos clubes já contrataram jogadores de outros clubes, outras janelas nacionais e internacionais. Mas é isso. Aqui a gente fica por aqui, então se você já é inscrito no canal, se ainda não, faça isso agora, faça sua inscrição, ative o sininho das notificações para não perder nada, ser indicado e informado aqui pela plataforma assim que eu subir um vídeo novo e comente, deixando aqui a sua opinião, que é muito importante, deixe aqui o que você acha sobre tudo isso nos comentários, deixe o like para que a plataforma entenda que o nosso conteúdo está interessante e possa indicar para mais pessoas. Compartilhe com outros palmeirenses. Avante palestra, tamo junto. A gente se encontra então no próximo vídeo.